Estamos entrando agora no segundo capítulo de Zacarias e na terceira visão. Temos falado que, aparentemente, não temos certeza, mas parece que houve 8 visões dadas numa sequência, possivelmente na mesma noite, na mesma sequência, uma depois da outra. Então, nós já vimos 2 dessas visões no primeiro capítulo de Zacarias, e agora estamos começando, hoje nós vamos começar a terceira visão, que é no capítulo 2. O capítulo 2 não é um capítulo grande, mas o capítulo 2 é essa terceira visão. Então, que nós vamos pedir que o Senhor nos ajude. As visões muitas vezes são complicadas para nós, porque usam simbologias, mas tem algumas visões que são bem simples, bem diretas. E como nós temos visto também, Zacarias via alguma coisa, mas tinha um anjo conversando com ele, explicando. Zacarias podia perguntar o que significa isso e tal, mas além da explicação da visão, quase sempre tinha uma mensagem que foi dada para Zacarias. Ele via alguma coisa, ele procurava entender o que era aquela simbologia, aquela visão, aquela imagem que ele via, e depois tinha uma mensagem para ele transmitir. Então, isso que interessa. Claro que a visão ajuda a gravar, tem uma simbologia que aplica aquilo para nós. A coisa mais importante é a mensagem que Deus colocou nos lábios dele para proclamar. Senhor, nesta manhã nós queremos pedir mais uma vez a mesma revelação. Nós não estamos na mesma época, nós com certeza não temos também a mesma profundidade de relacionamento que os profetas tinham, não estamos no mesmo nível de revelação, mas ao mesmo tempo o Senhor colocou, registrou essas visões, registrou essas palavras, essas mensagens, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos receber o benefício também da mensagem, mesmo vivendo em outra época, em outro contexto. Mas nós pedimos a tua ajuda, que precisamos entender não só a simbologia, o que significa, mas nós precisamos entender o que o Senhor quis falar naquela época e o que o Senhor quer falar conosco hoje. Esse é o nosso clamor sempre quando nós chegamos à tua palavra. Queremos que o Senhor aplique, que o Senhor fale hoje, porque a tua palavra é viva, ela é atual, ela fala de coisas passadas, mas ela traz algo importante e direcional para nós hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós não vamos falar tudo que queremos falar sobre essa terceira visão. É importante nós nos aprofundamos em cada parte. Nesse caso, nós estamos nos aprofundando nessas revelações, nessas visões que Deus deu para Zacarias. Mas é importante também a gente dar uma olhada. Hoje nós vamos dar uma olhada nas 3, essa terceira visão. Então queremos relacionar a terceira visão com as outras 2 e até mesmo com essa época de restauração, porque já ficamos várias aulas no livro do profeta Ageu, agora estamos seguindo o profeta Zacarias, mas não podemos nos esquecer, se estamos fazendo uma sequência, não podemos nos esquecer da época que esses profetas falaram, a época, o tempo de restauração e o que isso significa para nós hoje. Então, nós vamos dar uma olhada mais por cima dessa terceira visão para saber o conteúdo, para entender o que significa, mas nós vamos deixar para um estudo mais aprofundado assim na próxima aula. Mas vamos lá, terceira visão, Zacarias 2, versículo 1. Eu tornei a levantar os olhos. Então, a própria linguagem dele dá realmente essa ideia de sequência. Ele viu uma visão,
Depois, né, capítulo 1, versículo 18, ele levantou os olhos e viu outra visão, a segunda. Agora ele tornou a levantar os olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Eu perguntei, para onde vais tu? Eu não sei se eu teria coragem vendo uma coisa tão sublime, ou sei lá, assim, ele via anjos, ele via coisas assim, eram fora da dimensão, fora do contexto de vida material, só física, né? Mas ele tinha um anjo que explicava, e ele viu um homem, e às vezes aqui a maneira que ele descreve a visão, a gente fica um pouco confuso sobre vários anjos, e um homem às vezes chama o anjo do Senhor, parece que é um anjo diferente, né? E depois também tem um homem, mas o homem era um anjo também. Às vezes é difícil a gente entender exatamente quantas figuras tinha na visão, e quem às vezes volta a falar de um que ele viu antes, que ele chamou de homem, mas depois chama de anjo, enfim, às vezes faz um pouco de confusão para a gente entender essas personagens. Mas ele viu um homem, que seria um anjo, em cuja mão estava um cordel de medir. Então, numa próxima aula a gente vai falar, nós queremos falar mais sobre essa questão que aparecia em outras visões. Ezequiel teve toda uma visão de vários capítulos no fim do livro de Ezequiel, do templo, da cidade, e tinha um homem lá que media tudo. Tem medidas no livro de Apocalipse. Então ele vê aqui um homem cuja mão estava um cordel de medir. E ele pergunta, para onde vais tu? E ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Então, só para fazer uma aplicação de medir, eu acho que uma chave muito boa está em Apocalipse 11, quando João, o apóstolo João, ele recebe uma ordem para medir, Apocalipse 11, versículos 1 e 2, ele recebe uma ordem para medir o templo, o altar, mas depois no versículo 2 fala assim, mas deixa de fora o átrio, porque o átrio é entregue aos gentios que vão pisar a cidade por 3 anos e meio. Então, a ideia de medir e de não medir parece que dá sempre uma conotação de que onde está medindo está dentro dos padrões de Deus. Todas aquelas medidas, os primeiros capítulos da visão de Ezequiel, do templo, no final do livro de Ezequiel, é muita medida. Ele mede uma coisa aqui, o átrio, as diferentes partes do templo, e depois ele fala, olha, esse templo é para você mostrar isso para o povo de Israel, para que eles se envergonhem daquilo que eles fazem que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o tabernáculo de Moisés tinha todas as medidas. Então, aquilo que está dentro da medida, aquilo que você pode medir, a cidade da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, tinha um anjo lá medindo. Então, aquilo que está dentro do padrão de Deus, aquilo que está dentro do plano de Deus, tem uma medida certa. Agora, em Apocalipse 11, quando ele fala assim, não meça o átrio exterior, porque vai ficar para os gentios, e é uma coisa que não está de acordo com o padrão de Deus, não está de acordo com aqueles que andam junto com Deus. Então, vemos que aquilo que está fora da medida é uma coisa que está fora do projeto de Deus, do plano de Deus e do padrão de Deus. Então, esse anjo ele vai medir a cidade de Jerusalém, e ele quer ter uma medida certa. A cidade de Jerusalém vai ser restaurada. O povo tinha voltado de Babilônia, estavam reconstruindo a casa, mas futuramente eles iriam também
restaurar os muros e ter outras construções. Então, a cidade, não só o templo seria restaurado, mas também a cidade de Jerusalém seria restaurada. Então, é isso que o anjo estava dizendo, faz parte da revelação de Deus para Zacarias, de que era o momento de restauração. Deus estava aprovando a reconstrução do templo, aprovando a restauração de Jerusalém. Então, essa visão está mostrando isso. Então, o anjo vai medir Jerusalém. Mas aí o anjo que falava comigo, que é outro anjo, não é aquele que estava medindo, o anjo que falava comigo saiu. E outro anjo. Então, nós temos um anjo medindo, indo para medir Jerusalém, tem o anjo que explicava as coisas para Zacarias, e esse anjo que explicava as coisas para Zacarias, talvez ia na frente para acompanhar as medidas, não fica claro, mas um outro anjo, um terceiro anjo, vem ao encontro do anjo, o anjo que acompanhava, o anjo guia, o anjo que explicava as coisas, e então um terceiro anjo foi ao encontro dele, versículo 4, ele disse, corre. Isso aqui é uma palavra de pressa, de urgência. Em outras palavras, não precisa esperar para ver tudo que o anjo que está medindo e quais as conclusões. Corre! O anjo que acompanhava Zacarias foi na frente e o outro falou assim, volte lá, corre lá e fale com Zacarias. Ele é chamado assim, a este jovem. Esse é o versículo que nos dá a dica de que Zacarias é um profeta jovem. Corre e dize a esse jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, para a cidade, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Bom, eu não vou ler o restante da visão, porque, como eu disse, nós vamos deixar para uma próxima aula uma análise mais detalhada da visão em si. Mas eu queria, para a gente poder comparar as três primeiras visões, para a gente poder ter essa aula, assim, é mais para a gente sair um pouco da análise mais profunda e pegar uma ideia assim, mais panorâmica, mais como se a gente tivesse subindo numa altura ou vendo de um avião, vendo uma visão mais geral das visões e também do tempo de restauração. Mas é só para a gente entender que essa visão ele vai continuar falando a respeito de promessas gloriosas. Então, o homem vai, só para a gente pegar assim, a ideia central dessa terceira visão, um homem vai medir Jerusalém. Isso significa que Jerusalém vai ser restaurada. E eu até vou voltar no capítulo 1, para vocês verem, Zacarias 1 e versículo 16, fala assim, voltarei para Jerusalém, isso aqui é da primeira visão, voltarei para Jerusalém com misericórdia, minha casa será edificada. Esse é o recado da primeira visão. Deus está voltando para Jerusalém, a casa de Deus será edificada dentro da cidade, mas o cordel essa medida, sempre, até hoje, você vai fazer uma casa, você vai fazer um prédio, a primeira coisa que o construtor faz, quer dizer, ele tem que ter a planta, né, primeiro, mas a primeira coisa da parte de construção é medir onde que vão os alicerces. A corda de medir, a vara de medir, o cordel de medir, significa preparação para construção, nesse caso, reconstrução, porque a casa estava destruída e a cidade estava destruída. Ok? Então, essa terceira visão está reforçando a mesma mensagem da primeira, dizendo que a casa vai ser restaurada, mas não só a casa de Deus, toda a cidade, e na primeira visão ainda fala
que as cidades, versículos 1:17 fala, as cidades, não só Jerusalém, mas todas as cidades da terra, da região de Judá, Israel, vão estar cheias de vida, vai ter prosperidade, vai ter bastante gente, vai estar cheio de vida, porque durante esses 70 anos tudo ficou desolado, desabitado. Então, essa visão está prometendo essa restauração. Mas essa restauração, e esse é o ponto que nós vamos nos aprofundar nisso depois, mas o ponto o aspecto que chama a atenção dessa terceira visão não é só Deus está prometendo que além da casa, toda a cidade de Jerusalém vai ser restaurada. E não só a cidade, mas toda a terra de Judá e Israel, toda a terra prometida, todo o povo de Deus, Deus vai restaurar. E essa terceira visão vai ter outras promessas envolvendo as nações da terra, o reino de Deus. Essa visão não é só, e esse é o ponto até que me levou a querer pegar um contexto maior. Porque, como Ageu começou a falar, olha, essa casa que vocês estão construindo vai ter uma glória maior do que a primeira. Parece inferior, parece muito inferior, mas ela vai ter uma glória maior do que o templo de Salomão. E aí ele falou mais ainda, por meio da restauração dessa casa, o reino de Deus virá para a terra. Deus vai abalar todas as coisas. Isso está em Ageu 2. Deus vai abalar todas as coisas e vai trazer paz, harmonia, o reino de Deus para toda a terra. Então, essa visão de Zacarias está mais ou menos nessa linha, porque ele fala que vai haver não só a restauração, sim, a cidade de Jerusalém vai voltar a ter gente, e ele começa até a falar, assim, no capítulo 2, versículo 4, ele fala, Jerusalém vai ser habitada como aldeia sem muros, vai ter tanta tranquilidade, tanta paz, que nem vai precisar de muros, a cidade vai avançando como uma cidade que não para de crescer, não precisa ter muros. E por que não precisa ter muros? Versículo 5, porque o próprio Deus vai habitar. E isso não é só simbólico, porque quando tinha a casa de Deus, Deus falava, meu nome está ali, era um símbolo, o povo olhava para aquele templo, aquela casa, e dizia, esse é o seu lugar da habitação de Deus. Mas como o próprio Salomão disse, quando dedicou o templo, ele falou assim, o Senhor não cabe nessa casa. Mas, apesar de Deus não caber numa casa, a promessa de Deus é que Ele vem morar na terra. Ele vem morar em Jerusalém, Ele vem morar com o seu povo. É uma promessa que percorre a Bíblia toda. E termina em Apocalipse 21 e 22, Apocalipse, o final de Apocalipse, mostrando que o próprio Deus veio com a Nova Jerusalém, veio habitar para sempre. Então, esse é o alvo, é para lá que nós vamos. Esse é o alvo do plano de Deus. O plano de Deus não é ir embora para o céu. O plano de Deus é Deus vir para a terra. Por que faz diferença? Eu lembro que uma vez tinha um pessoal falando sobre escatologia, se ia ter arrebatamento, e se vai embora para o céu, ou se a reino de Deus é na terra, e alguém disse assim, eu não quero me preocupar com esses detalhes, eu quero estar onde Jesus está, eu quero estar perto dele. Se ele estiver no céu, estou com ele lá. Se ele vem para a terra, a gente não precisa discutir esses detalhes, né? E num certo sentido, isso é verdade. Mas Deus faz questão, durante toda a Bíblia, toda a história, Deus faz questão de mostrar para nós o alvo final.
Porque nós estamos dentro de um processo, nós estamos caminhando, mas dependendo na nossa geração, eu creio que nós estamos muito próximos, mas na época de Zacarias eles ainda estavam longe. E Deus estava mostrando, assim, vocês estão fazendo essa casa, e os dois profetas, Ageu e Zacarias, a missão deles era dizer: não falem que não precisa, que não é hora de construir a casa, não acreditem nessa mentira que não é tempo. Não, é tempo sim. Eles tinham uma palavra, as visões, as palavras proféticas eram muito fortes. Mas por que Deus queria que eles construíssem aquela casa? Se a gente olhar hoje, nós sabemos o que aconteceu depois daquela época, a gente podia até falar assim: olha, não era tão importante fazer aquela casa. Ia acontecer muita coisa ainda. E talvez até tenhamos, e é verdade, né, que a casa de Deus hoje não é material, é espiritual. Deus não habita em templos feitos com mãos humanas, mas a casa que eles estavam construindo era um passo, naquele momento, muito importante. E Deus estava dizendo pelos profetas: isso que vocês estão fazendo, que pode parecer insignificante, que pode parecer que não tem valor porque é muito pequeno, ao invés de ser uma restauração, um avanço, parece que nós estamos andando para trás, porque o primeiro templo, a casa que Salomão edificou, era muito mais gloriosa, muito mais sofisticada, muito mais apresentava a Deus do que essa. Então, eles podiam pensar: não tem valor isso que nós estamos fazendo. E essa é a mensagem que eu acho que é muito importante para nós entendermos hoje. Se nós estivermos dentro do plano de Deus, colaborando com o que Deus quer que nós façamos hoje, nós estamos contribuindo sim. Aquela casa, no fim, foi destruída novamente, no ano 70. Mas era muito importante, e os profetas estavam dizendo isso, que o que eles estavam fazendo tinha não só uma pequena importância, um pequeno valor, tinha um valor eterno. Eles estavam contribuindo para esse processo. Por isso que Deus está falando: mãos à obra, continuem, não parem de edificar, não parem de andar dentro daquilo que Deus quer, porque isso é importante para o meu plano. E aí ele falou com Ageu, falou com Zacarias: olha para onde que vai, olha onde que vai acabar esse processo que vocês estão fazendo. E por isso eu quero tomar alguns instantes nessa aula para falar sobre esse contexto, ok? Primeiro, eu quero falar sobre essas três primeiras visões, né? Porque aparentemente foram dadas numa sequência, uma depois da outra. Então não eram visões avulsas, assim, sem conexão uma com a outra. Era uma continuidade, formavam juntas uma grande mensagem. Nós vamos continuar estudando. Tem mais 5 visões ainda pela frente. Então, vamos falar sobre essas 3 primeiras. Na primeira visão, eu chamei da grande virada, porque eles já tinham voltado já tinham saído da Babilônia, já estavam na terra de Israel, na terra prometida, mas eles estavam parados, a obra tinha parado, e eles estavam enfrentando oposição, eles estavam duvidando. Então Deus quis reforçar: olha, vocês estão vivendo numa época importante, na época de virada mesmo, e essa época é uma época em que agora mudou o rumo, mudou o momento do plano de Deus.
eu vou mostrar esses momentos diferentes, mas eles estavam, tinha terminado o tempo do cativeiro, o tempo da Babilônia, e era um outro tempo. E essa primeira visão, lembra que o anjo do Senhor começa a perguntar para Deus e fala assim, mas já se passaram 70 anos, não é hora do Senhor ter compaixão? Deus já tinha dado a ordem, Ciro já tinha liberado o povo para voltar, mas Deus estava dizendo, olha, é mais do que isso, não é só tempo de voltar da Babilônia e cada um viver para si aqui na terra, é tempo de edificar a casa. Então Deus, na primeira visão, Deus responde ao anjo com palavras consoladoras, e ele fala, olha, eu estou com muito ciúme, né? É o tempo de compaixão, é o tempo de ciúme por Israel. Deus já tinha tido, durante esse tempo de cativeiro, de tempo de juízo, Deus tinha tido ciúme por Israel ter se afastado de Deus. Mas agora Deus tem ciúme para cumprir o propósito bom que ele tem para Israel. Então, é um ciúme por Israel. Então, essa é a primeira mensagem, a primeira visão. E nessa primeira visão, ele já fala, a casa vai ser reconstruída, a cidade vai ser reconstruída e as cidades vão estar cheias de vida. Então, restauração para a casa de Deus, restauração para a cidade de Jerusalém e restauração para todas as cidades de Israel. Então, essa é a primeira mensagem. E ele fala, essa primeira visão, ela é bem completa, ela tem vários elementos. Então, fala da virada, que agora já acabou, os 70 anos já acabaram, não vai continuar com castigo, com cativeiro, com Deus olhando com um olhar duro, assim, de ainda tem que corrigir, tem que disciplinar. Não, mudou o tempo, é tempo de compaixão e é tempo, o que vem nesse tempo para frente é a restauração. E também ele fala, eu estou agora não irado com vocês, eu estou irado com as outras nações que castigaram muito mais do que era necessário e que continuam resistindo, continuam impedindo a minha obra. Então, a mensagem de restauração, ela também tem essa mensagem de que Deus vai julgar, que Deus vai tratar com as nações, com os outros povos, com os sistemas que procuram impedir o que Deus quer que seja feito. E a segunda visão é exatamente sobre isso, 4 chifres, que são as potências, que são os sistemas que querem derrotar, que querem destruir. Então, veja bem, Deus permite que sistemas e pessoas que são contrárias a Ele, que são cruéis, que assim Deus usa, né? Meu servo Nabucodonosor, mas Deus usa para disciplinar, usa para que o povo que vai se afastando, a igreja que vai se afastando, que volte para Deus. Então, Deus usa pessoas contrárias, sistemas contrários, perseguição, tempos de aflição, tempos de angústia. Deus usa essas coisas para nos disciplinar, para nos trazer de volta para Ele, para nos purificar. Porém, a intenção desses sistemas humanos, a intenção dos impérios, Babilônia e os outros que vieram depois, os que vieram antes, a intenção deles não é nós estamos cooperando com Deus, nós vamos ajudar Deus a disciplinar o povo dele. Não, eles tinham uma intenção maligna. A intenção que todos os sistemas humanos têm, que eu quero controlar, eu quero dominar, eu quero enriquecer, eu quero me exaltar. Então, esses sistemas, eles se opõem ao reino de Deus. Eles não só
são usados por Deus para nos disciplinar, para nos purificar, mas a intenção deles é derrubar o reino de Deus e estabelecer o reino humano para sempre. E todos os grandes impérios da história, né, veja no século passado, Hitler, e veja o que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. Forças se levantando que querem domínio, que querem engrandecimento. E só um parênteses. Onde você vê o desejo, o ímpeto, a ambição de se tornar grande, você está contemplando o sistema humano. Porque o sistema de Deus vai governar sobre tudo, mas o reino de Deus não procura grandeza para nós. O reino, aqueles que estão no reino de Deus procuram grandeza para Deus, mas estão dispostos a sofrer exatamente o contrário, a enfrentar perseguição, perdas, prejuízos, derrotas, em favor da vitória final de Deus. Então, onde você vê, pode ser na política, pode ser na educação, pode ser na economia, pode ser na igreja, onde você vê ambição de grandeza, ambição de autoexaltação, você está contemplando o sistema babilônico, o sistema do homem, o sistema que pode ser usado em alguns momentos, Deus usa para disciplinar, para podar, para tratar com o povo dele, mas esse sistema que fala em Zacarias 1, versículo 15, eu estou muito irado contra as nações que estão se sentindo seguras, em descanso. Eu estava um pouco indignado, Deus fala, mas elas agravaram o mal, foram muito além. O que é muito além? O sistema do homem quer derrubar, destruir. É Babilônia contra Jerusalém. É a Torre de Babel que quer chegar até o topo do céu. É a exaltação humana contra Deus. Então, quando Deus fala sobre a grande virada, quando Deus fala sobre tempo de misericórdia, nós precisamos entender algo muito importante. Isso é escatologia da Bíblia, isso é o plano final de Deus no fim das coisas, no fim dessa era, no fim do tempo. O que vai acontecer? Jesus vai voltar. O que Jesus vai fazer? Ele vai estabelecer o reino dele. Mas vem cá, ele vem não para nos tirar daqui e ir embora e deixar Satanás tomando conta da terra. Não, ele vem para trazer o reino dele sobre essa terra, restaurar a terra, restaurar a criação, trazer harmonia onde havia guerra e divisão e inimizade. Ele vem trazer o reino dele. Mas tem um grande obstáculo, que tem o reino do homem, o reino de Satanás, bem enraizado, bem forte, implantado, que não quer deixar Jesus implantar o seu reino. Por isso que toda a escatologia, todas as visões do fim dos tempos, falam, apontam sobre uma grande guerra, sobre um grande conflito e sobre a necessidade para que haja essa visão. Comecei a ler a terceira visão. A terceira visão é sobre Deus habitar em Jerusalém. Ele fala assim, Zacarias, tem um homem que vai lá medir Jerusalém, mas Jerusalém vai ultrapassar as fronteiras, Jerusalém vai crescer, Jerusalém vai ser uma bênção, e eu vou habitar, Deus fala, eu vou habitar em Jerusalém. Mas tem um problema, como eu falei. Para que isso aconteça, Deus precisa tratar com a raiz do mal. Não só, sabe aquela história assim, você corta uma planta que está crescendo demais, você corta, mas você não arranca pela raiz. Então você poda, você corta, você derrota, mas ela brota de novo.
E durante toda a história, dentro do próprio povo de Deus, Deus trata, Deus disciplina, Deus vem e trata com o mal, mas o mal cresce de novo, ele brota de novo. Então Deus promete trazer o seu reino, mas arrancar o mal pela raiz, trazer um batismo de fogo, trazer uma purificação total, trazer o reino dele, onde jamais terá um recrudescimento do mal. Então, essa é mais ou menos a linha que as profecias seguem. Então, então olhando aqui nessas 3 primeiras visões, então a primeira fala sobre tudo, a primeira inclui todos esses elementos, de que é um tempo de virada, de que Deus está realmente aprovando a restauração não é só da casa, é da cidade, da terra, mas fala também daquilo que foi também falado na segunda visão, de que os 4 chifres que querem derrubar, que querem pisar, que querem dominar, esses 4 chifres precisam ser também eliminados, né? Então, a segunda visão fala do grande abalo. O que é o grande abalo? É Deus realmente tratar definitivamente com o sistema do mal. E agora a terceira visão, que nós estamos começando a olhar, fala dessa glória futura. Mas nessa terceira visão, ele vai falar, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele vai falar sobre essas nações que representam o sistema do mal. E ele falou assim, eu vou levantar a minha mão, eu vou sacudir, eu vou abalar. Então, ele fala sobre isso, mas ele foca mais na terceira visão sobre a habitação de Deus. Então, ele fala, versículo 10, exulta, alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti. Então, eu esquematizei isso aqui, nessa parte de baixo, mostrando que nós tivemos, né, antes desse tempo de Zacarias, tivemos um período de declínio. Todo o tempo do reino dividido, muita apostasia, muito declínio, e aí que acabou levando para o cativeiro, que é o ponto mais baixo aqui. Então, houve o cativeiro por 70 anos, Deus tratou com essa situação, e nós estamos estudando esse período de restauração. E o que está acontecendo nesse período de restauração? Para a gente entender essas visões, essas palavras proféticas. O que está acontecendo? Houve essa grande virada, ela começou, que nós vimos no livro de Esdras, quando Ciro deu a ordem para sair, porque vocês podem sair, abriram-se as portas, os portões das prisões, vocês podem sair, vocês podem voltar para a sua terra. E eles foram lançando os fundamentos da casa, mas depois houve um período de interrupção, em que eles pararam de dar andamento naquilo que Deus queria que acontecesse, esse processo de restauração. Então, nós estamos exatamente nesse ponto aqui, em que Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias, para encorajar, para dizer, olha, enquanto vocês ficarem focados em si mesmos, na sua casa, sua vida não vai prosperar. Ageu foi muito forte sobre isso. Tudo vai começar a caminhar bem quando vocês voltarem para o centro. Então, tem esse aspecto. Qual palavra, qual mensagem que Deus deu aos profetas? Primeiro, arrependimento. Parem de viver em torno de si mesmos. Mudem o foco de suas vidas. Vocês têm que colocar esse propósito de Deus como centro da vida, como propósito da sua vida, e isso vai fazer com que tudo flua, com que tudo comece a prosperar, vão mandar chuvas, vocês vão ter colheitas, vocês não vão mais colocar o dinheiro em bolsos furados. Mas outra coisa, esse é o ponto central que eu quero mostrar nessa aula, que quando Deus falou com eles,
voltem a construir a casa, voltem a caminhar dentro do meu propósito, Deus deu um outro incentivo. Um era, se vocês continuarem vivendo com o foco errado, a própria vida de vocês não vai prosperar. Esse era uma palavra, um incentivo. Se vocês ficarem focados no lado errado, vocês não vão prosperar. Mas uma outra coisa que Deus deu para eles foi uma visão do futuro, de que essa casa que eles estavam fazendo, parecia ser um pequeno projeto, uma coisa meio insignificante, meio deficiente, fraco, falho, eles tinham que ver aquilo muito além. Deus deu uma visão lá na frente, porque eu estou falando isso porque essa terceira visão de Zacarias não fala muito sobre o que ia acontecer no tempo de Zacarias. Essa Jerusalém que será habitada e vai transbordar de homens e animais e a glória de Deus, isso não aconteceu no tempo de Zacarias. Mas Deus estava dizendo: o que vocês estão fazendo, essa casa que parece pequena, que parece insignificante, ela é um grande passo em direção à consumação final. E a consumação final, para que serve? Para que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo hoje? Para que serve esse momento de Deus de restauração? Não seria a restauração final. Não seria já o tempo em que Deus ia fazer uma morada para sempre, derrotar todos os inimigos. Isso não aconteceu, nem no tempo de Zacarias e nem logo depois. Mas Deus estava dando uma visão. E eu tenho meditado sobre isso. Nós precisamos saber o que Deus quer para nós nos dias de hoje, na nossa geração. Mas nós precisamos ter uma visão que vai além, talvez, de um pequeno projeto, uma pequena coisa que Deus está ordenando para nós, que Deus deu o encargo para nós. É tão importante a gente fazer o que Deus está mandando. O tempo de Deus, o momento momento de restauração, é um momento do quê? Então eu já vou mostrar uma outra folha aqui para a gente entender um contexto maior ainda. Mas o contexto dessa visão de Zacarias é isso aqui. Eles estavam vivendo num tempo de restauração, eles tinham perdido a visão, acharam que não era nem tempo de construir mais, mas Deus estava dizendo: não só é tempo de vocês fazerem essa casa, mas eu quero que vocês vejam que essa casa já aponta para uma coisa final. Vocês estão preparando o caminho, como João Batista, vocês estão preparando o caminho para a vinda do rei. Vocês estão preparando o caminho, vocês têm que enxergar o que vocês estão fazendo, não como: eu não sei qual o propósito, eu não sei, isso que eu estou fazendo parece que não vai ser permanente, parece que não é grande coisa, parece que eu não vejo o propósito disso que eu estou fazendo. E Deus falou assim: é importante entender o propósito. Tem coisas que nós fazemos que não tem propósito mesmo. Por isso nós precisamos entender o que Deus está nos dando. Qual é o tempo da nossa geração? Ou qual é o encargo que Deus deu para mim ou para nós dentro de uma coletividade? É importante entender o que Deus está mandando fazer. Mas, ao entender o que Deus manda fazer, nós podemos ter a impressão: mas é só isso? Eu vou fazer uma construção que não é nada, nunca vai chegar aos pés daquilo nem que foi feito no passado. Falou de restauração, mas não tá restaurando o que Salomão fez. O que fizeram na igreja primitiva, o que fizeram no tempo de John Wesley, o que fizeram em outros tempos, o que nós estamos fazendo hoje não tem nada a ver. E Deus está mostrando
vocês estão fazendo, se é que nós estamos fazendo o que Deus mandou. Mas se estamos fazendo o que Deus mandou, nós estamos fazendo algo que vai apontar lá para o futuro e que prepara o caminho. Então agora eu quero dar uma afastada de mais longe ainda. Nós pegamos uma perspectiva aqui de Zacarias para entender o tempo dele, mas agora eu quero mostrar uma coisa assim do plano de Deus como todo. Então, esse aqui é para a gente entender onde se encaixa a restauração, onde se encaixa o tempo de restauração. Então, é claro que aqui poderíamos falar muito tempo, mas esse aqui é só para a gente ter mesmo uma perspectiva, uma visão mais panorâmica. Então, se você olhar para todo o plano de Deus, para toda a história, que é o que nós estamos procurando fazer no estudo sistemático há bastante tempo, né? Há anos estamos estudando o plano de Deus na história. Estamos estudando a história, como que Deus foi desenvolvendo esse plano, esse projeto ao longo da história. Então, eu consigo enxergar 5 fases, 5 tipos de época diferentes. A primeira fase, o primeiro tempo, é um tempo de desbravamento, um tempo de pioneiros. Podemos aplicar isso tanto a Abraão, Isaac e Jacó. Eles estavam começando algo, então eles estavam ali peregrinando na terra, eles estavam recebendo os alicerces, eles estavam entrando em áreas que ninguém tinha percorrido antes. Então, eles estavam avançando em terrenos novos. Uma outra época de entrar em coisas novas foi Josué, que levou o povo para entrar na terra prometida. Eles estavam entrando, conquistando, desbravando terreno, né? Até quando eles foram passar o Rio Jordão, Deus falou assim: olha, vocês nunca passaram por esse caminho antes. Esse foi um tempo novo. Uma outra época de desbravamento, de avanço, de ser um pioneiro, foi o rei Davi. O rei Davi, como introduzindo o reino e a cidade de Jerusalém e a visão da casa de Deus. Então, Davi estava avançando em terrenos novos. Então, esses são algumas épocas, né, na nova aliança. Jesus foi um grande pioneiro, entrando em coisas completamente novas, abrindo o caminho para nós. Sua morte, sua ressurreição, tudo novo. A igreja apostólica também estava avançando em coisas novas. Então, esses são períodos assim de desbravamento, de pioneiros, né, na obra de Deus. Infelizmente, nossa trajetória não é uma subida reta, sempre subindo, sempre avançando. A gente sobe e desce. Qualquer diagrama da história do povo de Deus, e eu já fiz esse tipo de diagrama, é um sobe e desce, um sobe e desce. Por quê? Porque depois de desbravamento, de tempos de pioneiros, de avançar, infelizmente, nós entramos, o povo entra, isso é um padrão, entramos em períodos de declínio. Então, depois eu vou mostrar a relação entre declínio e estagnação. Mas o período de declínio é descida, né? Então, nesse diagrama aqui embaixo, quando estamos fazendo o progresso, os pioneiros estão subindo, eles estão avançando, não só indo para frente, porque o nosso alvo, né, eu prossigo para o alvo, Paulo falou em Filipenses 3. Então, existe um alvo. Nós não estamos vivendo a vida cristã, não deveríamos viver a vida cristã como conversão, fica na igreja, ganha mais gente para fazer parte, mas estamos esperando Jesus voltar. Não, existe um alvo. Deus está desenvolvendo, desde sempre, Ele está levando o seu povo a caminhar. Tem um alvo, uma consumação. Jesus vai coroar essa consumação na volta dele. Mas até Jesus voltar, existe
progresso, existe algo que precisa ser avançado. Nós precisamos entender, como disse, o que Deus quer para a nossa geração. Mas, infelizmente, a história não é feita só de avanços, é feita também de declínios. Então, esse aqui é simplificando, mas muitas vezes é muito cheio de sobe e desce, assim, mais frequente, mas aqui tem um período de declínio. E esse período de declínio pode chegar num ponto de cativeiro, pode chegar num ponto assim de afastamento, aí é Deus que coloca um ponto final. Deus fala assim, agora, como Ezequiel viu, a minha glória vai se afastar, eu não faço mais parte dessa caminhada de vocês, eu não estou junto. Isso, naquela época, acontecia assim com a nação, aconteceu com a nação de Israel, mas isso pode acontecer numa vida, pode acontecer na minha vida, na sua, pode acontecer num movimento ou numa igreja. A gente pode ter um período de vida, de florescer, de avançar, mas a gente pode passar por um outro período de declínio, de esfriamento, e pode chegar num período de afastamento mesmo, que não é o fim da história, porque Deus trouxe o povo de volta da Babilônia. Então, desde lá de Moisés, ele falou assim, quando Deus os lançar para lugares longínquos, para longe, se vocês se arrependerem, Ele vai trazer vocês de volta. Então, sempre tem essa esperança de retorno. Então, pioneiros desbravando, declínio, chegando ao ponto de cativeiro, e aí nós temos esse período chamado de restauração. A restauração é para começar a retornar para aquilo que foi conquistado antes. Então, quando o povo voltou da Babilônia para a terra, eles tinham que reconquistar o que tinha sido conquistado antes. Eles não podiam falar, vamos avançar para uma coisa nova. Não, antes de avançar para uma coisa nova, nós temos que voltar para o princípio, para aquilo que Deus já tinha feito, para aquilo que Deus já tinha mostrado antes, né? Então, esse retorno, a restauração, é um tempo de voltar para aquilo que Deus queria, que Deus já tinha dado, para aquilo que Deus já tinha concedido. Nós temos que retomar. A igreja, na história da igreja, a igreja já perdeu até mesmo a revelação de que nós somos justificados pela fé. A igreja perdeu coisas fundamentais da sua caminhada com Deus. Então, na história da igreja, nós temos declínios, mas nós temos também retornos, nós temos momentos em que aquilo volta como Deus, porque Deus já deu, não é um avanço novo. O que Lutero, John Wesley, próprio batismo no Espírito Santo do século XX, e muitas outras coisas de revelação de quem Deus é, de Deus como Pai, tantas coisas que Deus revelou em tempos passados, quando isso volta para nós, isso é restauração, reconstruir a casa de Deus, retomar a terra que Josué conquistou lá atrás, tem que tomar de novo. Então, esse é o período, é chamado período de restauração. Agora, aí, a partir da restauração, aí sim nós podemos ter novos avanços. E é isso que Deus quer que a gente faça. Quando você tem esse tipo de diagrama aqui eu quero agora mostrar entre até esses ciclos de sobe e desce, mas existe um progresso.
mesmo subindo e depois descendo e subindo de novo, mas mesmo que você retome aquilo que foi conquistado antes, você continua avançando. E aqui a ideia de avançar seria subir mais do que anteriormente. Então, sobe, desce, mas o desejo de Deus é que cada vez suba mais. Se vai ter outra descida, mas na próxima sobe mais ainda. Então, aí tem um processo muito cheio de desvios, de retrocessos, de problemas, mas, apesar de tudo isso, tem um processo de avançar. E aqui, então, eu queria voltar nesse segundo ponto aqui para falar que existe declínio, então existe esse processo de pioneirismo, de desbravamento, declínio, cativeiro, restauração e avanço. E aí vai caminhando mais, vai chegando mais perto. Tem muitas coisas, apesar do batismo no Espírito Santo não ser uma coisa nova para a igreja primitiva já tinha, mas tem muitas coisas que têm acontecido, ministérios, os ministérios de Efésios 4:11, isso tinha na igreja primitiva, mas a igreja começou a redescobrir. Mas no meio desse processo de restaurar, de voltar àquilo que tinha antes e que tinha perdido, existe também o processo de ir mais além, de aprofundar mais, de chegar mais perto, porque não é que nós somos melhores do que qualquer geração anterior, mas existe um processo de Deus, de avançar para o alvo, e é isso que Deus quer. Okay? Mas agora eu quero falar, só lembrar que nesse processo todo, existe um outro processo que chama estagnação, porque esse sobe e desce existe durante toda a história. E existe na nossa vida individual também. Sua vida com Deus não foi. Ninguém tem uma trajetória reta, sempre subindo. Nós temos momentos de maior intimidade com Deus. Como a igreja de Éfeso, a gente perde o primeiro amor e depois volta a buscar novamente. Mas quando você busca o primeiro amor, você não volta exatamente à mesma condição, ao mesmo conhecimento, ao mesmo relacionamento que você tinha com Deus no início da sua vida cristã. Sempre tem um avanço. É para ir para frente. Eu estou voltando, redescobrindo amor, intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo eu estou avançando. Porque nessa nova etapa de intimidade com Deus, eu vou avançar mais do que alcançar mais do que eu tinha no início. Então, esse processo de sobe, desce, de declínio e restauração, como alguém falou assim, se você cair, caia para frente. Que aí quando você levanta, você está um pouquinho para frente quando você caiu. Então, existem muitos tropeços, existem muitos desvios, mas estamos avançando. Mas existe um tempo na Bíblia, que é demonstrado no livro de Juízes, que não houve avanço. E aqui eu quero mostrar assim, que seria esse círculo aqui. Esse círculo é diferente do avanço aqui. Porque lembra do livro de Juízes? Eles passaram 5 ou 6 vezes pelo mesmo ciclo naquele livro. Então tinha um momento em que eles estavam afastados de Deus, e Deus mandava um libertador, e Deus falava assim, Deus mandava um libertador, eles eram libertos daquela situação, e aí começa tudo de novo. Então eles passavam afastamento de Deus, buscavam de Deus, Deus mandava um outro povo para oprimir, para subjugar, aí eles buscavam a Deus, aí Deus mandava um libertador, aí eles voltavam a ter um período de paz, mas voltavam mais ou menos para o mesmo estágio. Então esse círculo é como se fosse assim, nesse mesmo pico aqui, nunca saindo daquilo. Então isso nós chamamos de estagnação.
Isso pode acontecer, isso acontece muito na vida individual, mas acontece com igrejas e acontece na história. Então, como no livro de Juízes, eles entraram na terra com Josué, alcançaram um patamar novo, mas depois eles ficaram sempre rodando em cima do mesmo ponto. Durante uma grande parte do reino dividido foi assim também. Eles não estavam avançando. Eles não estavam, depois que caíam e voltavam, eles não iam para um lugar além. Não estou dizendo isso de forma absoluta, porque tempo de Ezequias, tempo de Josias, no reino dividido, houve momentos importantes, diferentes, mas, de maneira geral, o plano de Deus não estava avançando. Então, esse é o ponto que eu quero deixar, que em que tempo nós estamos. Então, tem essas fases diferentes aqui, tem etapas no propósito de Deus. Algumas etapas não são porque Deus queria que fosse assim, porque Deus quer que a gente avance. Claro que Deus está trabalhando nos momentos de declínio, nos momentos de cativeiro. Deus estava falando com Daniel lá no cativeiro. Deus nunca está parado, Deus sempre está fazendo alguma coisa. Mas eu queria mostrar uma diferença fundamental entre o período de declínio e cativeiro, restauração. Um dos grandes perigos esse aqui, da estagnação, de ficar rodando em círculos durante algum tempo no deserto. Também foi um período de estagnação no deserto, com Moisés, depois que eles não entraram na terra prometida, eles ficaram rodando em círculos. Então, existem períodos de declínio, existem períodos de cativeiro e existem períodos de estagnação. Nesses períodos todos, declínio, estagnação e cativeiro, nós não estamos avançando. Deus pode até usar esses períodos para nos purificar. Deus usa sempre para purificar, para fazer alguma coisa na nossa vida. Mas não é um período em que nós estamos estamos avançando com o povo de Deus do propósito que Ele tem. Porque Deus tem um alvo, Deus tem um lugar para onde Ele quer nos levar e para onde Ele quer levar a história. Essa era não vai terminar, esse tempo presente não vai terminar enquanto Deus não estiver, enquanto o plano dele não estiver no estágio certo. Então, isso é muito importante. E Deus está mostrando aqui em Zacarias que agora eu quero voltar nesse ponto das visões, das revelações que Deus deu para Ageu e para Zacarias, para os dois. A gente fica olhando assim, eles estavam, podemos voltar aqui, eles estavam nesse ponto de restauração. Mas qual foi o perigo? É por isso que Deus levantou Ageu e Zacarias. Qual foi o perigo? O que estava acontecendo? Eles estavam saindo de um período, já tinha acontecido o declínio, já tinha acontecido o cativeiro, então eles estavam entrando num período de restauração. Mas o que aconteceu? Houve esse período de interrupção. Parou. Existem momentos em que nós temos que esperar. Deus não mandou ir para frente. Não adianta a gente ir adiante de Deus. Não adianta a gente ir no nosso calendário. Nós temos que esperar em Deus. Mas esse aqui é um exemplo contrário. Deus não tinha mandado parar. Eles não tinham que esperar uma outra coisa. Não é tempo, acho que Deus tem que mostrar alguma coisa.
Deus tem que... alguma coisa diferente tem que acontecer. Não, Deus falou assim, é tempo de edificar a casa. Então, eles estavam correndo o perigo de entrar num período de estagnação. E esse período de estagnação é terrível, porque não estamos avançando e Deus teve que levantar o profeta Samuel, tinha que acontecer intervenções de Deus para que aquele ciclo do livro de Juízes fosse interrompido. O tempo do reino dividido tinha que interromper, tinha que intervir naquele ciclo, senão ia continuar toda a vida. E o que está acontecendo conosco hoje? Onde que a igreja está? Porque se a igreja está num período de estagnação, nós precisamos pedir, Deus, levanta um profeta, nós precisamos ter uma visão, nós precisamos ter... É por isso que Deus mostrava, e esse é o ponto, e podemos voltar para Zacarias 2, eu vou terminar de ler a visão, porque eu quero que vejamos juntos como Deus não só quis incentivar, o ministério de Ageu e Zacarias não era só para dizer, olha, se vocês não voltarem, vocês vão sofrer disciplina. Deus estava falando, era uma época de palavras boas. Deus deu uma exortação, Deus falou assim, não é para ficar parado, não é para ficar no tempo de fazer sua própria casa, esquecer a casa de Deus, mas Deus queria, assim, a coisa mais importante desses dois profetas era a visão que Deus deu para eles do que vem lá pela frente. E não importava, o que me impressiona é pensar, Ageu, Zacarias, 500 anos antes de Cristo. Ia acontecer muita coisa ainda, mas Deus deu para eles uma visão do final. Por quê? Porque quando você começa, quando você engrena, quando você se dispõe, e se é o tempo de Deus de fazer alguma coisa, então isso te dá um propósito de vida. Isso te dá um sentido, a sua vida não é uma vida sem, estamos aqui, não sei por que nós estamos fazendo isso. Até mesmo assim, eu estava pensando, a gente poderia pensar, por que eu vou fazer a casa para Deus? Porque é uma coisa que Ele gosta. Sabe aquela resposta que os pais às vezes dão para os filhos? O filho, assim, o pai ou a mãe, né, dá uma ordem, eu quero que você guarde todos os brinquedos agora. Mas por quê? Porque sim. Porque sim. E o que é porque sim? Porque eu estou mandando. Claro que tem um aspecto de que quando Deus manda, você não precisa questionar. Mas o ponto aqui é que Deus, por desejo dele, ele não deu a resposta porque sim. Por que é para fazer a casa? Por que não é para ficar parado mais? Porque se vocês entrarem nesse propósito, se vocês colocarem a sua vida, começar a focar, olha o que vai acontecer depois. Então, primeiro, vamos voltar de novo para falar dessas três visões, o que Deus está mostrando para Zacarias. É um tempo de virada, é um tempo de misericórdia, é um tempo em que Deus está dizendo, é suficiente. Se você voltar para Isaías 40, ele fala, tipo uma parte diferente, né, da profecia de Isaías, e ele começa falando assim, consolai, consolai meu povo, porque tudo que já aconteceu na vida deles já é suficiente. O castigo, a disciplina, a purificação, o processo terminou. Vocês não precisam mais ficar nesse tempo de disciplina. É uma palavra maravilhosa. É um tempo de Deus em que Deus está dizendo, comece
Comece agora a se envolver no projeto de Deus. Não é só porque sim, porque Deus está falando assim, se vocês entrarem nesse projeto, então vamos dar uma olhadinha. Capítulo 1 fala o seguinte, eu quero ler essa parte assim, né? O anjo pergunta para Deus no versículo 12, até quando não terás compaixão? Já faz 70 anos, e o Senhor fala assim, não, realmente, é um tempo de compaixão. Versículo 14, com grande ciúme, eu tenho ciúme do projeto, eu tenho ciúme do plano que eu fiz, eu não vou deixar esse plano cair por terra. Versículo 16, eu voltarei para Jerusalém com misericórdia, minha casa será edificada. Vocês não estão fazendo uma construção que não tem importância, é a minha casa. O cordel será estendido sobre Jerusalém. Versículo 17, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então Deus está falando, comece, entre. É o tempo não só de restaurar o que já foi feito, mas é o tempo de avançar. É um tempo, na verdade, não aconteceu tudo aquilo, quase nada naquela geração. Mas eles estavam entrando em algo que estava proporcionando, que estava abrindo caminho. E é isso que nós temos que pensar. Eu penso que nós estamos numa geração que não vai ficar abrindo caminho para muitas gerações lá na frente. Mas nós não sabemos quando essas coisas boas vão acontecer. Mas tudo que nós fazemos, todo o nosso coração, todo o nosso ímpeto, todo o nosso propósito é para que esse plano de Deus se concretize. Então vamos olhar no capítulo 2. Jerusalém, versículo 4, Jerusalém vai ser habitado como aldeia sem muros, por causa da multidão. Eles eram pouquinhos naquela época. E Deus está falando assim, olha, acredite, o que vocês estão fazendo tem importância, porque vai abrir o caminho para que essa visão, esse propósito de Deus se torne uma realidade. Jerusalém vai ser uma cidade cheia de vida, homens e animais dentro da cidade. Talvez não seja a nossa visão de uma cidade maravilhosa, mas para eles era uma multidão de homens e animais. Ele não estava falando sobre cachorrinhos e gatos, ele estava falando sobre rebanhos, tudo dentro da cidade. Depois eu vou mostrar, na outra aula, eu vou mostrar como outras profecias paralelas desenvolvem, né? Isso aqui que Zacarias está falando, que Zacarias recebeu, não foi uma palavra isolada. Deus tinha mostrado isso para outros profetas antes. E olha assim, essa visão do versículo 5, eu serei para ela um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então nós vamos ler em Isaías 4, uma visão bem semelhante do que Zacarias estava falando. Ele estava falando não só, e é por isso sim que muitas vezes a nossa visão é muito limitada, é muito incompleta. A gente quer que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma vida feliz e próspera materialmente, que a nossa família vai bem. Isso é maravilhoso, mas Deus está mirando numa coisa muito mais elevada, que é Ele morar conosco. Isso vai ser muito... A gente não faz ideia do que Deus está planejando, do que Deus está pretendendo fazer. E Deus está falando assim... Eu quero que vocês façam uma casa, eu quero abençoar vocês voltaram da Babilônia, eu quero que vocês sejam prósperos, as cidades vão transbordar, vão prosperar, mas para que tudo isso? É para que Deus possa morar e a glória dele possa ser vista, e isso também não para ali, mas para que toda a criação seja restaurada. Então, voltando para aquela pergunta que eu ouvi há muito tempo, não, eu não estou ligando se Jesus vem para cá ou se eu vou para lá, eu quero estar com Ele. Ok, eu quero estar com Ele. Mas Jesus
preparou um futuro, não numa nuvem, sentado, tocando uma harpa. Pode ter tudo isso, vai ser maravilhoso tocar instrumentos, louvar, adorar, poder voar pelos céus. Isso tudo é maravilhoso, mas Deus preparou um plano de restauração da terra. Deus preparou um plano em que essa criação que a gente está vendo sendo destruída, poluída, animais extintos, guerras, toda a natureza sendo contaminada, enfim, tantas coisas ruins acontecendo, Deus está planejando uma restauração, uma renovação de toda a terra. Então, em Isaías 4, fala assim, versículo 2, naquele dia, o renovo do Senhor. O que é um renovo? É um broto que nasce de um toco que parecia que estava morto. O renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, injustiça, morte, ódio, divisão, todo aquele, e limpar o de Jerusalém no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de fogo, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá uma cobertura. Será abrigo e sombra contra o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. E voltando para Zacarias 2, vamos ver o que fala no final, versículo 10. 2, versículo 10. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eu venho. Essa é a nossa expectativa. Tudo que nós fazemos, qualquer aspecto, se nós estamos num momento de restauração, se nós estamos num momento de avançar, se não estivermos, nosso clamor é: Senhor, restaura, dá ordem. Nós temos que orar junto com aquele anjo na primeira visão. Até quando, Senhor? Não é um momento já de voltar a Jerusalém, voltar a seu povo com misericórdia, com compaixão? Então, quando chegar isso, ele está dizendo: exulta, alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Então, o plano de Deus não é só para Israel e não é só para a igreja. O plano de Deus é para as nações, para os povos. Então, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Eles vão fazer parte do povo. Habitarei no meio de ti. Versículo 12, então o Senhor possuirá Judá como sua porção, na terra santa ainda escolherá a Jerusalém. Então nós estamos olhando, devemos olhar para isso. Quando o povo começou a atender a voz profética de Ageu e Zacarias e começou a colocar as suas mãos para trabalhar na obra que Deus tinha chamado, ele começou a mostrar lá na frente o que ia acontecer. Por isso, muitas dessas profecias não se cumpriram naquele tempo, mas Deus estava mostrando: vale a pena o que vocês estão fazendo, porque o que vocês estão fazendo é um caminho, é um passo, é preparar o caminho, é dar um passo na direção, e um dia vai acontecer isso. E se a gente não der o passo hoje, nisso que Deus está querendo fazer,
Se nós não quisermos, Deus vai levantar outros para fazer, mas se esses passos não forem dados, não vai poder acontecer o que nós estamos esperando. Senhor, nós nos alegramos, queremos ter essa atitude que o Senhor falou, exulta, cante, tenha esperança, porque vale a pena ser fiel naquilo que o Senhor está dando para nós hoje. E nós sempre voltamos para esse ponto. Como nós precisamos saber o que o Senhor está querendo fazer nos nossos dias. O que o Senhor está querendo fazer para restaurar, para trazer, ó Deus, esse grande plano, para que isso aconteça, para que o Senhor venha. Nós não estamos trabalhando, lutando, nos empenhando para que nós tenhamos uma mansão no céu. Nós estamos nos empenhando para que o Senhor venha habitar, para que o Senhor venha estender esse reino. Quando nós olhamos para o mundo hoje, quanta guerra, quanta tristeza, quanto sofrimento, nosso coração clama, dizendo, Senhor, nós queremos que venha realmente a solução final. Queremos que a nossa vida tenha o centro certo, que nós estejamos olhando e nos empenhando. Se o Senhor nos deu uma tarefa pequena de cavar um pouquinho para os alicerces, ou para levantar as paredes, ou para juntar materiais, ou para fazer alguma coisa para que a tua casa seja uma realidade, é isso que nós queremos fazer, porque diante dessa visão faz sentido e nos dá propósito. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.